Olá, tudo bem, professor Alexandre Soares, língua portuguesa, continuando. Eu vou escrever aqui, ó, mais uma vez, cuidado, este momento não é importante, não. Vou escrever. É importantíssimo. Ou seja, se você deixar algum detalhe aqui passar despercebido, acredite, é menos uma questão na prova. Alexandre, diga-me, eu vou fazer uma prova CESP, vai cair? Se não vier colocação pronominal na sua prova, eu paro da aula de língua portuguesa. Pode ver, vem Alfacom, quero falar com Alexandre. Você vai parar de dar aula, seu safado. Eu paro de dar aula. Então você tem de entender, pelo amor de Deus. Aí eu vou ficar repetindo alguns detalhes que não podem passar em branco, vou tentar clarear outros que normalmente trazem consigo uma certa dificuldade e você, para me ajudar, para ajudar você mesmo, você vai fazer exercício para dar com pau de colocação pronominal. O que é a colocação pronominal? É a colocação dos chamados pronomes oblíquos átonos. Quais são os pronomes oblíquos átonos? Me-te-se, nos, vos, o, a, os, as, leleis. Tem que ter na ponta da língua, hein? Alexandre, não, mas eu vou ter que decorar isso tudo? Vai, meu filho. Você cisma com isso. Eu gosto de entender. Sim, mas para entender, você tem de decorar alguns detalhes. Isso é na física, na química, na antropologia, na filosofia, na sociologia, na geografia, no direito administrativo, você tem de decorar. Você decora alguns detalhes e a partir deles você acaba criando um raciocínio. Mas o raciocínio não vem primeiro. Primeiro vem o decorar. Me-te-se, nos, vos, o, a, os, as, leleis, você vai ter de decorar. Legal. Repare agora. O tal do pronome oblíquo átono, qualquer um deles pode aparecer, agora é o pulo do gato, tá? Depois do verbo. Quando ele vem depois do verbo, ele está em em. Em de ênclise significa externo, tá legal? Então, em de ênclise é externo ao verbo, ou seja, é depois do verbo, é posposto a ele. Repare, um detalhe aqui você se prende. Toda vez que houver a ênclise, haverá um hífen. Alexandre, sempre? Sempre. Coloque isso no papel, hein? Volte comigo. E se o pronome oblíquo átono, repare agora, vier antes do verbo? Se é antes, preste atenção, é pré, como de prefixo. Não é por acaso que o prefixo é colocado antes da palavra. Então, próclise vem de pré, pré vem de antes. Então, a próclise é quando você coloca o pronome oblíquo átono anteposto ao verbo. Repare um detalhe, no momento em que você faz a próclise, não há a presença de hífen. Isso vai complicar lá na frente, hein? Então preste atenção. Agora repare, e se você colocar o pronome oblíquo átono no meio do verbo? Aí, meu aluno, se você botou no meio, você fez meióclise, ou melhor, você fez mesóclise. Então, mesóclise é quando você coloca no meio do verbo. E um detalhe a que você se prende é o seguinte, com a mesóclise haverá sempre dois hífens. Você entendeu o que eu lhe disse? Pelo número de hífens, você sabe se é ênclise, próclise ou mesóclise. Repare, a ênclise, um hífen. A próclise, ausência de hífen. E a mesóclise, sempre com dois hífens. Estamos juntos? Então vamos continuar. Vem comigo, repare, concentre. Existem situações, meu aluno, aqui você vai ter de se prender, e situações, essas são situações em que a tal da próclise, ela é obrigatória. Repare o que eu vou lhe dizer.
Quando eu tenho o tal, eu vou escrever aqui, ó. Quando eu tenho o tal atrativo, ó, atrativo de próclise, eu vou ter de fazer a próclise. E no momento que eu a fizer, repare, a ênclise e a mesóclise, elas não poderão ocorrer. Isso aí você vai ter de registrar também. Registrar de que maneira? Você vai escrever assim: se a próclise for obrigatória, a mesóclise e a ênclise não podem ocorrer. Então, a obrigação de uma impede a possibilidade das outras. Ok? Legal. Alexandre, estou ouvindo você. E quais são esses tais atrativos de próclise? O primeiro, todas as palavras que tragam consigo a negação. Repare, cuidado que aqui pode gerar dúvida, hein? Então, quais são as principais palavras que trazem consigo essa negação? Anote para mim, por favor. Não, ninguém, nunca, jamais, o nem. Cuidado com o nem, hein? O nem tem aparecido em prova. Se der mole, o nem pega você. Então, o nem, esse conectivo aqui, ó, o nem, que no caso é um conectivo coordenativo aditivo, ele obriga a próclise pela presença da negação que ele traz consigo. Muito cuidado com isso, ok? Então, repare, se o não é negação, preste atenção. Se o não é negação, a próclise ela tende a ocorrer. Eu vou repetir de forma enfadonha, cheirando a sepulcro, como diria Machado de Assis, eu vou repetir o que eu já disse. Se a próclise ela é obrigatória, a ênclise e a mesóclise não poderão ocorrer. Registre isso, por favor, ok? Deixe-me voltar. Além dessas palavras que trazem consigo a negação, os pronomes indefinidos, todos eles, também serão atrativos de próclise, ou seja, obrigarão a próclise sempre. Então, repare, ninguém, melhor, alguém, eu botei alguém aqui, que é um pronome indefinido, vai gerar essa obrigação desta próclise. Então, alguém, pronome indefinido, alguém, ninguém, nada, qualquer pronome indefinido que você encontre, ele, o pronome indefinido, vai gerar essa próclise que é obrigatória. Então, se eu faço e, de repente, quando eu menos espero, alguém olhou-me. Não tem como. Alguém olhou-me, não. Alguém me olhou. A próclise aqui é obrigatória pela presença do pronome indefinido. Estamos juntos? Continuando. Toda vez que a frase for interrogativa, repare, interrogativa direta. O que é uma interrogação direta? É aquela que traz consigo o sinal de interrogação. Então, toda vez quando você vira uma pergunta, repare agora, a tal da próclise vai ter de ocorrer. Mas, pelo amor de Deus, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, porque daqui a pouco você fala assim, chega ao curso, que não é o Alfacom, né? Aí você está fazendo a aula aqui comigo no Alfacom. Aí você chega ao curso Coelhinho Tarado. Aí chega lá, levanta a mão e fala, professor, aí fala, meu filho, olha só, lá o professor do Alfa falou que quando eu vir a interrogação, eu tenho de fazer a próclise. Então eu tenho de falar assim, ó, me perguntou, meu aluno, pelo amor de Deus, né? Você vai fazer a próclise desde que você não fira a norma culta. Você vai ver daqui a pouco que os pronomes oblíquos átonos me, te, se, nos, vos, ou a, os, as, leleis não podem iniciar uma oração.
Então, se aqui não houvesse o quem, eu não poderia botar me perguntou. Por quê? Porque eu estaria fazendo uma próclise que feriria a chamada nomenclatura gramatical brasileira, a norma. E isso eu não posso. Aí mesmo com a obrigação de próclise pela interrogação, eu ia acabar fazendo a ênclise. Perguntou-me, percebeu? Então é nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Tem que ter cuidado. Legal. Continuando. Além, repare, dos indefinidos, das negações, das interrogações, os advérbios. Estou enquadrado direitinho? Tô, né? Estou enquadrado, enquadrou, foi bonito, agora foi. Repare só, todos os advérbios, pense num nó, aqui, ali, lá, hoje, amanhã, qualquer advérbio que você vislumbrar é um atrativo de próclise. Neste caso aqui, é um advérbio que traz consigo uma clara circunstância de lugar. Por isso que ele é um advérbio de, deixe-me colocar aqui, ó, advérbio de lugar. Legal. E sendo ele um advérbio, concentre agora, ele vai obrigar a próclise, preste atenção neste detalhe, desde que ele não esteja virgulado. Não entendi, Alexandre. Existe na sintaxe, não é o caso, uma ordem chamada natural dos termos de uma oração. Sujeito, verbo, complementos verbais e adjuntos adverbiais. Esses tais, eu falei rapidinho assim para você não entender mesmo não, que a gente não está em sintaxe. Mas esse tal adjunto adverbial nada mais é que o advérbio sintaticamente falando. Então, quando a gente chegar à sintaxe, você vai ver que a posição natural do adjunto adverbial é fechando o período. Mas neste caso ele está iniciando, significa que ele está deslocado. E no deslocamento desses tais adjuntos adverbiais pequenos, há vou pegar o vermelho, uma facultatividade da vírgula. Repare, então esta vírgula aqui, não fique muito preso a ela é facultativa. O que importa para a gente é o seguinte, concentre. A partir do momento em que você colocá-la, ela é facultativa. Você vai gerar um derivativo. Qual é? No primeiro momento, quando o advérbio não estava virgulado, a próclise tem de ocorrer. Vai ter de ocorrer próclise, pronome antes do verbo. Repare. Mas no momento em que você coloque a vírgula com uma intenção clara de enfatizar o local, repare, você vai passar a ter uma outra obrigação. Qual é a outra obrigação? Você não vai mais poder fazer a próclise. Aí, neste caso aqui, você vai ter de jogar o pronome para depois do verbo. Você, no caso aqui, vai gerar a tal da ênclise. Eu poderia gerar a mesóclise, né? Porque se o verbo aqui estivesse no futuro, aqui, vírgula, encontrar-me-á caído. Mas não é o caso, não vamos nos prender a isso, pelo amor de Deus, vamos passo a passo. O que eu quero que você entenda? O advérbio não virgulado obriga a próclise. Número 1. Segundo, o advérbio com a vírgula proíbe a próclise. Aí você vai fazer ênclise ou mesóclise. Vai depender do contexto, ok? Isso é importante demais você botar no caderno. Pelo amor de Deus, hein? Então tá. Continuando. Quando me olhou, eu saí. Todo conectivo subordinativo, aí você vai olhar para mim, presta atenção, vou olhar para você nos olhos. Vai olhar para mim e vai falar assim, Alexandre, vai me dizer que eu vou ter de ter todos os conectivos subordinativos na ponta da língua? Meu aluno,
Não tem hoje, não? Vai. Não há jeito. Existem momentos da língua que eu sou o primeiro a falar para você assim, ó, é michuruca, tá acendendo vela para defunto barato, tá perdendo o seu tempo, mas há outros que eu não tenho como fazer. Se eu fizer isso, eu vou estar sendo irresponsável e eu vou estar prejudicando a sua aprovação. E acredite, se você não passar, a culpa é minha, pelo menos em língua portuguesa. Aí você tem de me encontrar ou em Cascavel, ou em São Paulo, ou em Fortaleza, ou no inferno, mas me dá uma coça de vara de marmelo. Porque vara de marmelo não quebra, porque eu mereço. Então preste atenção. Mas quando eu falo que você tem de memorizar, aí você tem de memorizar, senão quem vai dar uma coça em você sou eu. Percebeu? Calma, que neste momento você não tem. Mas aí, neste momento eu vou ter de impor. Até porque se eu não impuser, não vai adiantar nada. Mas no futuro, você vai saber que este quando é um conectivo subordinativo. Na verdade, é uma conjunção subordinativa adverbial temporal. E toda vez quando houver uma conjunção ou uma locução conjuntiva, vou ampliar. Quando houver um conectivo subordinativo, a próclise do pronome oblíquo átono, ela também vai ser obrigatória. Então repare que o me está antes do verbo olhar, não por acaso. Ele foi atraído pelo conectivo subordinativo quando. Ok? Beleza? Então tá. Agora aquela viradinha, olha a viradinha. Vem pra cá, vem comigo. Vou beber aquele golinho para dar aquele moral. Ó. Muito obrigado, desculpe-me. Vamos para o 6º caso de próclise obrigatória. E aqui é pão, queijo. Repare só. Aqui é sem firula. Toda vez que você escrever a expressão em se tratando, você vai ter de fazer próclise. Ah, Alexandre, então o atrativo é a preposição em? Não tem nada a ver com isso, não. Tem nada a ver com isso. Aqui, a próclise é obrigatória simplesmente porque essa estrutura ela já nasceu proclítica. Ela já nasceu em próclise. São aquelas formas que são congeladas da língua portuguesa. É tal do pão, queijo. Pronto. Vamos dar sequência. Importante. Já falei o primeiro, vou falar o segundo. Melhor, vou falar de novo. Jamais, nunca, em momento algum, eu vou ficar chateado com você se você iniciar uma oração com um pronome oblíquo átono. A gente fala poa. O que é poa? Pronome oblíquo átono. Então não é por acaso que quando você chegar ao bar, você vai pedir o quê? Por favor, dê-me uma cerveja e não me dê, muito menos me dá. Ah, me dá. Aí só falta cuspir no chão, virar baixaria. Você não vai falar assim, ó, chegando a casa, chegou atrasado. Por favor, me desculpe não, desculpe-me, custou-me chegar aqui, houve empecilhos. Eu não quero você assim, mas também nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Também não quero você falando para mim comer, eu não quero você falando, prefiro isso do que aquilo. Então, você tem de ter um meio termo, diria um tal Machado de Assis. Eu falei com isso com um cara gente fina pra caramba chamado Fábio. Não sei, conhece Fábio? É 10, cara é 10. Falei isso com ele. O tal de Machado de Assis falou o seguinte: coitado daquele que só tem uma roupa. Também coitado daquele que só tem uma língua. Como assim? Ele dizia que você tem de ser poliglota dentro da sua língua. Ou seja, você tem de saber as várias maneiras, os vários níveis de linguagem que há dentro de uma língua. Do jeito que você fala comigo é diferente do jeito que você fala com o seu colega, com o patrão, com a namorada, com a esposa, com o filho e por aí vai. Percebeu? Então, iniciar uma oração com um pronome oblíquo átono, jamais. Para finalizar, vou lá para o outro lado, a galera vai me acompanhar, essa galera nota 10 da técnica aqui do Alfa com, repare, mesóclise, só uma visão geral.
A mesóclise, como você já sabe, é quando você coloca o bicho, o pronome obliquo-átono, no meio do verbo. Para isso, não pode haver atrativo de próclise e o verbo vai ter de estar no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Não fique muito preocupado com a feitura da mesóclise neste momento. Eu só quero que você registre um detalhe. Repare, não me encontrará aqui. Este é o primeiro detalhe. Segundo detalhe, encontrar. Deixe-me dar uma melhorada nisso aqui, que ficou horrível. Tá horrível. Encontrar aqui. Agora eu juro que eu finalizo. Repare que baixaria. Encontrará-me aqui. Pode estar de brincadeira, né? Isso aqui parece até personagem de Chico Anísio, falecido Alberto Roberto. Então tente entender o que eu vou lhe dizer. O que é a mesóclise? A mesóclise, concentre, é quando você bota o bicho no meio do verbo. Eu já lhe disse que a mesóclise, visualmente falando, vai mostrar a você a presença de dois hífens. É obrigatória a presença deles. E outra, essa tal mesóclise vai ocorrer quando o verbo estiver no futuro. Quando eu falo aqui o futuro, podem ser dois, o futuro do presente. Eu cantarei, tu cantarás, ele cantará, o futuro do pretérito, aquele hipotético, aquela ovelha desgarrada do modo indicativo. Eu cantaria, tu cantarias, ele cantaria e por aí vai. Então repare, eu não quero neste primeiro momento você preso à feitura da mesóclise. Eu quero você preso a dois detalhes. Quais são? Se o não é a negação, repare agora, ainda que o verbo esteja no futuro e está no futuro do presente, a mesóclise não vai ocorrer. Por que ela não vai ocorrer? Porque vai prevalecer a próclise. Eu disse isso. Se a próclise tiver de ocorrer, a mesóclise não pode. Uma impede a outra. Outro detalhe, jamais, em momento algum, nunca você vai colocar um pronome obliquo-átono depois de um verbo que esteja no futuro. Não existe ênclise com futuro. Vou repetir, isso aqui é personagem de Chico Anísio. Encontrará-me aqui, não tem nada a ver. Então essa frase aqui, além de ridícula, ela é totalmente errada segundo a chamada nomenclatura gramatical brasileira, ok? Ênclise com futuro, nunca. Próclise obrigatória, mesóclise, jamais. E a mesóclise vai ocorrer quando o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Eu lhe pergunto, colocação dos pronomes oblíquos átonos até agora é difícil? Então por que gostam tanto de enfeitar esse pavão para ficar misterioso? Na minha cabeça, é para afastar a maioria de um conhecimento que não é tão difícil assim. Enfeite o pavão para ele ficar mais misterioso. Não sei se você me entende. Então agora, vamos cair dentro daquelas nossas questões. Repare, senta a mão, acompanhe comigo, deixe-me só ver se está tudo direitinho. Vamos lá. Questão a primeira. Julgue o item que se segue referente aos aspectos linguísticos do texto tal. Haveria prejuízo da correção gramatical do texto caso a partícula C. No trecho, quando a gente se habitua a venerar os decretos da providência, fosse deslocada para imediatamente após a forma verbal habitua, escrevendo-se habitua-se. Peraí, deixe-me ver que se eu estou com a minha canetinha, botei minha canetinha aqui, ó, estou com a canetinha para depois do verbo. Meu aluno, preste atenção. Concentre
no que eu vou lhe dizer. Então vamos. Primeira questão, acompanhe comigo. Considerando os aspectos gramaticais do texto tal, julgue o item seguinte. A correção gramatical do texto seria prejudicada caso o me, o pronome me, em me parece, fosse deslocado para após parece, da seguinte forma, parece-me, tem de ir lá, acompanhe no texto. Linha 1, inicialmente, repare, meu aluno, inicialmente é um advérbio não isolado por vírgula. Se ele não está isolado por vírgula, a próclise é obrigatória. E o que ele fala? Se eu fizesse a ênclise, seria prejudicada. Sim, seria prejudicada. O comentário, então, ele está certo ou errado? Repare, a correção gramatical do texto seria prejudicada caso o pronome me, em me parece, fosse deslocado logo após parece, da seguinte maneira, parece-me. Pergunta a você, comentário certo ou errado? Certíssimo! Porque se colocar para depois do verbo, vai gerar um erro de colocação pronominal, só se botasse a vírgula, né? Que não é o caso. Vamos para a segunda. Segunda questão. A respeito das ideias e das estruturas linguísticas do texto tal, julgue o item seguinte. A próclise observada e se multiplicam e se desenvolve. É opcional, de modo que o emprego da ênclise nesses dois casos também seria correto. Multiplicam-se e desenvolvem-se. Repare, importante que você entenda agora um detalhe. Vamos ler. Atualmente, como em nenhum outro período da história, crescem, repare agora, e se multiplicam. Meu aluno, o e é uma conjunção que não é subordinativa. Anote para mim. Se a conjunção ela não é subordinativa, no caso o e é coordenativa, ela não é uma atrativa de próclise. Se essa próclise não é obrigatória, feita melhor a ênclise, não vai gerar qualquer prejuízo gramatical. Por quê? Porque se o e, conjunção coordenativa, não me obriga a tal da próclise, vai haver uma facultatividade dela. E toda vez que a próclise for facultativa, fazer, por exemplo, a ênclise não será proibido, não haverá uma proibição. Então, multiplicam-se, não haveria um prejuízo gramatical. Agora eu tenho de ver o resto, lá na linha 14. Na linha 14 está aqui, ó, concentre. Essa modalidade de guerra se desenvolve, repare, aqui não aparece nenhum tipo de atrativo de próclise. Guerra é substantivo. Coloque isso no papel pro tio também. O substantivo não está na listinha. O substantivo não é atrativo de próclise. Então, essa próclise feita em se desenvolve, ela é facultativa. E se facultativa é fazer a ênclise, não há qualquer empecilho. Então, por isso, o comentário está certo, certíssimo. Vai para a próxima. Acerca dos sentidos e de aspectos linguísticos do texto, julgue o item que se segue. Na linha 3, o termo ser é um pronome. E caso sua colocação fosse alterada de proclítica, de antes, como está no texto, para enclítica, para depois, essa alteração incorreria, geraria um erro gramatical. Gostei muito. Cuidado, preste atenção aqui, ó. Estamos aqui. Acreditava que a doença se transmitia. Meu aluno, este que é uma conjunção subordinativa, repare agora, subordinativa integrante. E você vai tentar entender o seguinte, toda vez que a ambiência for subordinativa, aqui no caso a ambiência subordinativa, por quê? Pela presença dessa tal conjunção integrante. Toda vez que a ambiência for subordinativa, a próclise vai ser obrigatória. Então, essa próclise aqui é obrigatória por quê? Porque o que ele gera essa ambiência chamada subordinativa. Ela não vai ser obrigatória pela doença, que é um substantivo, e sim pelo que é uma conjunção, eu repito, subordinativa integrante. Na ambiência subordinativa, a próclise
vai ser obrigatória. Obrigatória. Essa questão aqui, certamente, aquele tal meu amigo Fábio, não sei se você conhece, o Fabão, gente fina pra caramba, ele errou, mas a você não erra não. Então o comentário tá certíssimo. Cuidado com isso. Vamos para a próxima. Acompanhe, respire fundo, meu filho. Considerando você os gêneros do texto, melhor dos textos, e as variedades da língua portuguesa, estaria adequado o emprego da próclise em parece-me, assim como está adequado o seu emprego em me lembre? Não. Eu não posso iniciar uma oração com o pronome oblíquo-átono. Me lembre, não. Lembre-me a Dolores. Então, se eu não posso iniciar com o poa, pronome oblíquo-átono numa oração, está errada a estrutura e o comentário também. Para fechar, repare, julgue o item que se segue referente aos aspectos linguísticos do texto tal. Haveria prejuízo da correção gramatical do texto caso a partícula C, no trecho, quando a gente se habitua a venerar os decretos da providência, fosse deslocada para imediatamente após a forma verbal habitua, escrevendo habitua-se. Repare, por que haveria um prejuízo gramatical? De novo, por que o comentário está certo? Porque o quando, conjunção subordinativa, cria esse ambiente subordinativo. E no ambiente subordinativo, eu repito, a próclise, ela é obrigatória. Entenda, meu aluno, essa próclise não é obrigatória pela presença de gente, e sim pela presença do quando, que cria esse ambiente chamado subordinativo, em que a próclise tem de ocorrer. Então, sim, haveria prejuízo gramatical, sim, por isso o comentário está certíssimo. Jogou grandão? É isso. Daqui a pouco, no próximo bloco, a gente volta. Um grande beijo, fique com Deus. Tchau, tchau.